A PM matou 3 jovens em Salvador e comemorou cantando e dando risada. A ação foi de uma unidade chamada Gêmeos, que é de combate a roubos em coletivos. Segundo a família, os rapazes não tinham passagem na polícia. Eram 4, um deles escapou. Aliás, um deles apenas tinha algum tipo de passagem pela polícia. Mas mesmo que tivessem passagem, primeiro, não é para serem executados. Segundo, nenhuma morte é para ser comemorada. O áudio em si já deveria ser suficiente para que a PM tomasse providências disciplinares em relação ao comportamento desses policiais. A situação foi o seguinte, mais ou menos assim, ó. 3 ladrão foram assaltar, mas não contava com a Gêmeos por lá. A Gêmeos pegou, pá, 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 pá. Nenhum ladrão voltou de lá. A PM disse que houve troca de tiros, as famílias dizem que houve execução. Todos os 3 foram atingidos no mesmo lugar, na mesma altura, sem nenhum esboço de que tenha havido alguma reação por parte deles. Até porque se não fossem mesmo bandidos, não estavam armados nem teriam como atirar, evidentemente. Mas eu insisto, nem se fossem bandidos. A PM não está na rua para executar ninguém e muito menos para dar risada da morte dos outros. Infelizmente, isso acontece porque a nossa sociedade autoriza e incentiva isso. Se você for lá na página do Jornal Correio, que publicou o áudio, você vai ver um monte de comentários com as pessoas dando apoio, concordando, dizendo que é isso mesmo, que tem que fazer mais. Agora, incentivando a morte, ninguém vai conseguir a tão sonhada paz, não. Não se enganem, não, que não vão conseguir. Serviço meia-boca foi como o jornal Metrópole de Salvador definiu a situação da BR-116, no trecho entre Feira de Santana e Rafael Jambeiro, onde a Via Bahia, que é a concessionária dessa região, dessa estrada, não consegue há anos terminar a obra. Via Bahia irrita motoristas com obra inacabada na BR-116 próxima à Feira de Santana. Apesar de muitas reclamações, trecho quase pronto não tem prazo para ser entregue. Aí a matéria é ilustrada com algumas fotos mostrando a situação de buracos na estrada, mostrando o perigo do tráfego em função da falta de duplicação, e a Via Bahia nem sequer dá um prazo para recomeçar e concluir as obras. Alega que foram problemas com projetos que precisaram ser refeitos e o contrato que precisou ser remodelado com a União e por isso ainda não terminou essa obra que já começou há alguns anos. Na BR-324, a Via Bahia tomou providências depois que foi muito pressionada, também porque a estrada é a mais movimentada dentro da Bahia e aí isso faz com que a pressão aumente. Na BR-116 é lastimável a situação e a velocidade de tartaruga com que a obra anda ali naquela estrada. Em sessão esta semana na Câmara, inclusive, o vereador Cadmiel Pereira tocou nesse assunto. Passou da Polícia Rodoviária Federal, passou da ponte do Rio Jacuípe, tem um desvio ali de uma obra que ninguém sabe em que condição, quando é que, quem está responsável, quando é que vai acabar. Conforme já tinha declarado no ano passado, o advogado Bruno Sobral não recuou nem fez acordo com o presidente da Câmara, José Carneiro, que o processou por ter chamado os vereadores de Feira de Santana de capachos por serem subservientes ao Poder Executivo. Na audiência que aconteceu nesta quinta-feira, o advogado simplesmente disse ao juiz que pode continuar com o processo. Ele acha que não há motivo para processo, mas já que a outra parte, que é o vereador José Carneiro, quer processá-lo, que o caso prossiga e vá até o final. Isso por confiar na justiça e achar que apenas exerceu a liberdade de expressão e pensamento. E tem mais, o presidente da Câmara moveu 2 ações, uma em nome da Câmara, sim, como ele disse lá da tribuna, e outra particular, em que ele pessoalmente deseja ser indenizado em até R$40 mil pelas declarações do advogado. A ação em que ocorreu a audiência é a ação particular do vereador José Carneiro, do cidadão José Carneiro. Mas o advogado que foi junto com ele é o procurador da Câmara, o Ícaro Ivem. Aplicativos para transporte de passageiros que não são táxis, são Uber, 99 táxis e outros
foram liberados pela Câmara Federal. Agora só falta a assinatura do presidente Michel Temer. Houve uma pressão muito grande das empresas, que são empresas multinacionais e pagaram até propagandas em horário nobre na televisão, para que os deputados abandonassem ideias como colocar placa vermelha, proibir que a pessoa saísse de um município para o outro e uma série de burocracias que iriam acabar com esses aplicativos, que têm inclusive investido milhões no Brasil, centenas de milhões, e pago também em impostos centenas de milhões. Mas o lobby dos taxistas queria acabar com a festa e manter a reserva de mercado. Não deu. Felizmente para a população, felizmente para o usuário e para os milhares de motoristas que também puderam, graças a esses aplicativos, ter uma fonte de renda. Resta saber agora se Feira de Santana vai continuar no atraso, proibindo esses aplicativos, perseguindo quem trabalha para eles, ou se vai finalmente se render à realidade que está presente não só no Brasil, como no mundo inteiro. E aí só a Feira de Santana vai ficar contra? Não é possível. Mas em Salvador também a prefeitura resiste. O que nem combina com a imagem de moderninho que o prefeito de Salvador, até pela idade, tenta passar para a população. E a gente vai ficando por aqui. Estaremos de volta na segunda-feira. Até lá. Um abraço para você e bom fim de semana.